Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade na matéria, né? Essa aqui é a correção do PET 5, volume 2, tá bom? Então é o seguinte, olha só. O exercício ele fala de conversão de unidade de comprimento, né? Aí ele deu aqui uma tabelinha, né? Que é um macete para eu poder lembrar. Se eu vou diminuindo as unidades, eu multiplico uma casa, cada casa que eu diminuo as unidades, eu multiplico por 10 e cada casa que eu aumento as unidades, eu divido por 10. Por quê? Porque se eu tenho um metro que quero transformar em centímetro, eu tenho uma unidade maior que quero transformar numa unidade menor. Isso vai fazer com que a minha unidade menor ela tenha mais casas decimais, ela seja um número maior, tá? Apesar de ela ser uma unidade menor, ela vai ter um valor maior, tá bom? Então a regra é essa. E o mesmo acontece ao contrário. Se eu tiver metro e quero transformar em quilômetro, eu vou transformar de uma unidade menor para uma maior, o número vai diminuir, tá bom? Então aqui tá a ideia, né? Ele colocou que é de 10 em 10, mas beleza. No primeiro ele fala assim, no fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão de formato quadrado de lado medindo a metade da largura do terreno. Então a largura do terreno que era 12, então esse x aqui vale 6, né? Metade. Certo? O x aqui vale 6. Aí ele fala assim, olha só. Responda. Qual é a medida do perímetro e da área do lote do lote do galpão? Bom, o galpão é só isso aqui, né? Como eu faço para calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado é base vezes altura. Como ele é quadrado, então ele tem os dois lados iguais. Então aqui mede 6, aqui mede 6. Logo 6 vezes 6, a área dele aqui, ó, é 36 metros quadrados. Essa aqui é a área, né? E o perímetro é a soma dos lados. É 4 vezes 6, que vai dar 24 metros. Certo? 24 metros. Aí ele falou o seguinte, ó, qual é a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? Então falta o lote, né? O lote, a altura é 12, o comprimento aqui é 30, 30 vezes 12. Então a área do lote vai ser 360 metros quadrados. E o perímetro vai ser 12, 12, 24, 30, 30, 60. 24 × 60 vai dar 84 metros. Certo? 84 metros. Então aqui, olha só, do lote. Perímetro do lote. O perímetro do lote é 84 metros. Então, em centímetro, como a gente já tinha visto na última aula, eu vou ter que andar duas casas para a direita, quer dizer, eu vou diminuir uma unidade de duas casas, então eu vou acrescentar 2 zeros. Então o perímetro do lote aqui é 8.400 centímetros. Tá? A área do lote. A área do lote é 3.600 metros quadrados, né? Então a área do lote é 360 metros quadrados. E em centímetros, o que acontece? Se aqui eu aumentei 2 zeros, para a área eu vou ter que fazer elevar ao quadrado, né? Então, aqui no caso, se eu multiplicar por 100, eu vou ter que multiplicar por 10.000, ou seja, eu vou acrescentar 4 zeros. Então aqui vai ficar 360 e mais 4 zeros. O perímetro é 24 metros e em centímetros, se eu só multiplicar por 100, então vai dar 2.400, tá? Já a área do galpão é 36 metros quadrados. Tá aqui, eu tinha calculado. E em centímetros, é só multiplicar isso aqui por 10 mil, né? Então eu vou acrescentar 4 zeros. Então isso vai dar 360 mil. Certinho? Bom. Beleza. Agora é o seguinte. Na letra B ele pergunta o seguinte. Qual é o percentual da área que o galpão ocupou em relação à área do lote? Nesse caso, gente, é simples, porque olha só. A área do galpão, que é esse quadrado aqui, tem 36 metros quadrados. E a área do lote tem 360. Isso aqui é um décimo disso. Um décimo é 10%. Então aqui no caso eu não preciso nem me preocupar em fazer conta. Porque aqui, o percentual que a área do galpão ocupou em relação ao lote é 10%. Certo? 10%. Na letra C, o dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, tá? Que ocupa a outra metade do lote. Então, nesse caso, seria aqui, né? A horta. Tá em verde aqui, ó. Tá? Aí ele fala assim, conforme o perímetro da área da horta. Então, aqui no caso, né? Esse aqui mede 6, aqui também mede 6. Tá? Porque isso aqui tudo vale 12. E aqui mede 30 mesmo. Então, a área seria o quê? Vamos o perímetro primeiro. Primeiro é 6, 6, 12. 30, 30, aqui vai dar 60, certo? 60 com mais 12, então o perímetro aqui, é 72 metros. E a área é 30 vezes 6, que vai dar 180 metros quadrados.
Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item A. Ele fala assim, o perímetro da horta. O perímetro da horta então é 72, a gente calculou ali em cima. E em centímetros, só multiplicar por 100, então vai ser 7.200. A área da horta, a gente calculou, deu 180 metros. E para centímetros, é só multiplicar por 10.000. Então a gente vai ficar 180 e eu acrescento mais 4 zeros. Tá? Um pontinho aqui. E a letra D aqui, finalizando, quase finalizando, né? Escreva a expressão algébrica com y e x, né, xy, que represente a medida do perímetro da área livre com a sobra do lote retangular mostrando na figura acima, substituindo x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área do perímetro e a área livre. Então, vamos lá, vamos montar então a expressão para a gente poder... Bom, então se a gente olhar aqui, o que acontece? Esse lado aqui mede x, né? Aqui mede x e aqui mede y. Então o que acontece? Se eu quero fazer aqui então a expressão, como é que vai ficar? Expressão algébrica do perímetro e da área. Então a expressão algébrica do perímetro, eu posso dizer o seguinte, olha só. O perímetro, eu vou usar x e y, né, mas enfim, perímetro igual o perímetro é aqui, olha só, x e x, y e y. Então tem 2x e 2y. Então o perímetro é a soma de tudo. Então o perímetro é 2x mais 2y. Isso aqui é o perímetro, certo? E a área, ela é mais simples. A área é a base vezes a altura. Então vai ser x vezes y. Tá? Não tem muito de complicar, não. Aqui, aí ele fala assim, a expressão algébrica... expressão algébrica da área referente à área livre. Aqui ele falou, né? Acabei colocando errado. Então essa aqui é a área livre, ó, que já está respondido, né? Então a área é igual a x vezes y. Então não tem muita complicação, não. Tá bom? E aí ele fala o seguinte aqui embaixo, ó. Se y... Aí aqui y vai valer... como aqui mede 6... E aqui mede 72, ó. Aqui mede 30. Então, quer dizer que esse pedaço aqui, ó, mede 24, porque é 30 menos 6. Então, se y mede 24 metros, o perímetro do retângulo achurado é... Aí, como é que eu vou fazer? Eu sei que o x vale 6 e o y vale 24. Então, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 24 dá 48. 12 mais 48, então aqui vai dar 60 metros. Né, o perímetro, e a área, que no caso aqui vai ser 24 vezes 6, 24 vezes 6 vai dar 144 metros quadrados, certinho? Que é 24 vezes 6, ok? Bom, agora a gente vai vamos arrumar aqui a leitura, esse aqui é o complemento do próximo exercício. Aí ele fala assim, depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Aqui, ó, ele já começou a trabalhar com o conceito de massa, que é essa tabelinha que está aqui em cima. Então, como é que eu vou fazer? Olha só. Vamos ler de novo aqui para a gente poder entender. Então, ele fala assim. O pacote tem 100 gramas contendo semente de tomate. Certo? São 100 gramas e cada grama mede 0, e cada semente mede 0,05. É só pegar 100 e dividir por 0,05. Se você não sabe fazer divisão com número decimal, aqui vai a dica aqui, ó. Eu vou ter que fazer, vou ter que dar um jeito de tirar a vírgula. Para tirar a vírgula, aqui embaixo a minha vírgula anda 2 casas para sair. E aqui em cima não. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar 2 casas aqui para tirar. Aí eu acrescento 2 zeros e fica tudo certo. Então agora eu vou ter 10.000 dividido por 5. Certo? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Agora é só pegar e dividir. Então 10 por 5 dá 2. Vai dar 2.000 sementes. Tá? Então tem 2.000 sementes no pacote. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Na número 2, ele já fala o seguinte, olha só. Existem diversas modalidades de esporte que contribuem para a pessoa manter seu índice de massa corporal, IMC, né, dentro do padrão. Peso ideal conforme mostra a figura abaixo. Aí deu aqui o desenho, é uma expressão, tá? E índice de massa é o peso dividido pelo quadrado da altura, tá bom?
Aí deu um exemplozinho aqui e tal, depois vocês podem ler no material de vocês. Dentro do padrão ideal, calcule o índice de massa dos indivíduos A, B e C. Depois classifique-os em peso ideal, acima do peso e faixa de obesidade. Bom, o que ele falou aqui? O ideal do índice de massa é que a pessoa esteja dentro de uma faixa ali, certo? A faixa, vamos ver se, segundo a Organização de Saúde, os índices de massa referentes são 18,5 e 24,9 peso ideal. Aí passou disso, o peso está acima do peso e acima de 30 a pessoa está com obesidade, né? Então a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que simplesmente pegar aqui e ver nesses casos, estão aqui do lado, se a pessoa está no peso ideal ou não, né? Enfim, a gente vai fazer uma continha aí para poder resolver, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu diria para vocês que é bobagem vocês se preocuparem em fazer isso aqui no papel, fazer a multiplicação e tal. Isso aqui é uma calculadora, resolve bem rápido, tá? Então ele falou assim, ó, um indivíduo tem 1,80 m de altura, né? E pesa 65 kg. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 65 kg e vou dividir por 1,8 elevado ao quadrado. Bom, aí você vai pegar a sua calculadora, você vai fazer, né? 65 dividido por 1,8, né? Que vai dar 20,061. Aí, o que acontece? Você não vai precisar fazer aqui o coisa, mas o índice de massa aqui deu 20,061. Bom, como ele está acima de 18 e abaixo de 24, ele está no peso ideal. Então aqui ele está no peso ideal. Aqui eu tinha posto errado, tá, gente? Eu vou arrumar isso aqui. Eu coloquei a resposta no lugar errado. Aí aqui na letra B, ele fala assim, ó. Um indivíduo mede 1,65 m e 89 kg. Então aqui, ó, ele tem 89 kg. Certo? E ele tem 1,65 m elevado ao quadrado. Aí fazendo aqui, o 89 dividido por 1,65 elevado ao quadrado vai dar 32,69. Porque é 32,69. Ele não está acima do peso. Aqui ele tá na faixa de obesidade, tá? Então ele está na faixa de obesidade. Tá? Vocês perdoem o erro aqui, mas eu estou fazendo de canetinha, não deveria de apagar. Aqui também eu comecei fazendo errado já. Mas enfim, aí beleza. E na letra C, o que acontece? É 70 dividido por 1,57 elevado ao quadrado. Então a gente vai arrumar isso aqui. Então aqui vai ficar 70 dividido por 1,57 elevado ao quadrado, que vai dar 28,39, tá? 28,39. O que acontece é que ele vai estar nessa faixa aqui acima do peso. Ok? Isso aqui serve para vocês fazerem em casa também, tá? Para vocês saberem se está acima ou abaixo do peso. E tem um probleminha também que quando você está abaixo de 18 aqui, ele pode tá te dando inanição, baixa massa muscular, pode estar dando algum problema aí. Então, o ideal seria esse, mas tem que ver também o tipo físico. Se você está um pouquinho acima, não quer dizer que você esteja acima do peso não, tá? O fato de você estar um pouquinho acima pode indicar que você tem que fazer os exames e tal, para ver se você está saudável ou não. Mas às vezes o tipo físico também. Quem tem perna muito grossa, quem tem braço grosso, ou então pessoa que é muito magrinha já, a família inteira é magrinha, vai estar abaixo disso aqui provavelmente. Tá? E quem tem família um pouquinho mais gorda e tal, mas tem aspecto saudável, né, faz atividade física e tal, pode passar disso aqui, pode passar dos 20, pode passar dos 24, tá entre 25 e 29 e mesmo assim tá saudável. O problema é passar dos 30, tá? Aí já complica bem. Vamos para a penúltima aqui, ó. Letra D. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 e o atleta C percorreu 5,7 km.
Tá? Aqui ele percorreu decâmetros, tá? 55,900 decâmetros. Então eu posso transformar depois tudo na mesma unidade, tá? Na segunda bateria, o atleta A percorreu 572 km, o atleta B percorreu e assim por diante. Aí falou assim, qual foi o atleta vencedor? Beleza, o que acontece aqui? Eu vou ter que transformar tudo na mesma unidade para o negócio dar certo. O ideal é a gente transformar em metros, porque ela é a unidade padrão, tá, do Sistema Internacional de Medidas. Então eu vou transformar tudo em metros. Então esse aqui já está em metros. O atleta A percorreu aqui, né, metros. Isso aqui para transformar em metros é só eu multiplicar dividir por 10, né, porque aqui é decímetro, então ele percorreu decímetro, então é só tirar um zero daqui que vira metros, certo? Então aqui vai dar 5.590. E aqui, quilômetros, para transformar em metros, é só andar com a vírgula 3 casos para a direita. Nesse caso, eu acrescento 2 zeros. Então aqui vai dar 5.700 metros. Então, beleza, aqui mesma coisa, ó. O atleta A percorreu aqui 5,72, então para transformar em metros é só acrescentar um zero. Vai ficar com 3 casas, né? Vai dar 5.720. O B percorreu 5.600, tá certo. E o C percorreu 5.699 também, ó. Então tá em metros também. Eu já não tem muito problema não. Agora é só ver quem percorreu mais, né? O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas duas baterias, que foi o atleta vencedor. Beleza, então vamos fazer a média do atleta A. Né? Na verdade, é só somar as duas medidas que ele correu ali e tá certo. Então, o atleta A, o dele foi 5.690 mais na segunda bateria foi 5.720. Então ao todo ele percorreu aqui, ó, aqui 0, aqui 11 vai 1, 7 mais 7 vai dar 14, vai 1 e aqui vai dar 11. Então ele percorreu 11.410. O atleta B, ele percorreu 5.590 na primeira bateria. E na segunda bateria, ele percorreu 5.600. Então ao todo ele percorreu 9, aqui vai dar 11, vai 1 e aqui vai dar 11. Então ele percorreu 11.190. Então o atleta está ganhando por enquanto. E na C, o atleta C foi 5.700 na primeira. E na segunda bateria foi 5.699. Então aqui 9, 9, 7, 6, 13, vai 1, 11. Então quem acabou levando aqui foi o atleta A, que percorreu maior distância. Aqui, ó. Resposta. Atleta A. Ok? E aqui para finalizar agora, é o seguinte. Esse exercício fala assim. Ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico com 875 mg por comprimido, 2 vezes ao dia, por um período de uma semana. Quantos gramas de antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Então, foram 875 mg, 875 mg, 2 vezes ao dia, então esse aqui vai ser vezes 2. Estou montando a expressão para poder resolver isso aqui, de volta a falar. 2 vezes ao dia, por um período de uma semana, ou seja, a semana são 7 dias, então vezes 7, tá? Dá 12.250 miligramas. Se eu quiser transformar isso aqui em gramas, tá? Como é que eu faria? Ele não perguntou em nenhuma unidade específica, mas 1 miligrama é 1 milésimo de grama. Então, se fosse em gramas, seria 12,25 gramas. Essas duas respostas valem, tá bom? Não precisa preocupar com uma ou outra não, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a correção do PET. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato, tá bom? Vocês desculpem os erros, porque esse aqui eu fui fazendo que eu não tinha preparado nenhum roteiro e acabou saindo de improviso, tá? Mas foi só para ajudar mesmo, porque eu acabei atrasando o dia de postar o vídeo, tá bom? Então qualquer coisa, vocês entrem em contato, comentem embaixo. Se achou algum erro aí, é só comentar, tá bom? Um abraço a todos e tchau!